O chefe apontou o dedo na frente de toda a equipe e gritou que estava demitido, que era o mais fraco do time, que nunca havia servido para nada, que fizesse as malas e sumisse antes que ele chamasse segurança. Ele não respondeu. Recolheu devagar as suas coisas da mesa, colocou tudo dentro de uma caixa simples, olhou uma última vez para aquela sala iluminada e saiu sem bater a porta. O que aquele homem carregava consigo, o que havia construído em silêncio enquanto todos duvidavam, era algo que o chefe jamais imaginou que existia. E quando descobriu, anos depois, o que ele se tornou, o chão sumiu debaixo dos seus pés de um jeito que nenhum grito, nenhuma demissão, nenhuma porta aberta conseguia mais desfazer. Curitiba acordou naquela terça-feira de março com o céu fechado e o frio da região sul que não pede licença para entrar nos casacos. Era o tipo de manhã em que as calçadas do centro ficam mais escuras do que deveriam mesmo sem chuva. Apenas a umidade do ar que se deposita sobre o concreto e não vai embora enquanto o sol não se decide. Carlos Henrique Mota havia chegado ao edifício da construtora Fortalex às 8h22, 18 minutos antes do horário. Não era pontualidade performática, daquele tipo que as pessoas praticam quando querem ser vistas chegando cedo. Era o ritmo natural de um homem que havia aprendido a chegar antes do barulho, porque o silêncio da manhã era onde o trabalho real acontecia, onde os problemas ficavam visíveis antes que as urgências do dia os cobrissem. Tinha 56 anos e carregava a idade com aquela compostura específica de quem não investiu energia em parecer mais jovem, porque havia investido toda essa energia em outras coisas. O cabelo grisalho estava penteado para o lado com o mesmo fixador de sempre. O paletó azul escuro era de um corte discreto que havia durado 10 anos, porque era de boa qualidade e porque Carlos não tinha o hábito de trocar o que funcionava. Óculos de armação fina, levemente retangulares, eram os mesmos de sempre. A armação havia sido consertada uma vez, com uma solda discreta na dobradiça esquerda que ninguém notava exceto quem olhasse de perto. Seu Benedito estava na portaria quando Carlos entrou. 64 anos, 16 deles naquela porta, com a farda azul marinho passada a ferro e a postura de quem entendeu que uma portaria não é um lugar menor. É o primeiro e o último ponto de contato que qualquer pessoa tem com um lugar. E essa posição merecia respeito. Ele cumprimentou Carlos da forma que cumprimentava há anos. Um aceno de cabeça, específico, que continha mais do que parecia. Não era o cumprimento protocolar que se dá a todos. Era o cumprimento de quem reconhece uma pessoa de verdade. Bom dia, seu Carlos. Bom dia, Benedito. 2 palavras cada. Suficiente entre 2 homens que já sabiam o que precisavam saber um do outro. Carlos subiu pelo elevador, olhou os números subindo no painel, 10, 15, 18, 22, e saiu no 22º andar com uma xícara de café na mão. O café havia sido pego na copa no 11º andar, onde havia uma máquina boa de cápsula que ninguém usava porque ficava num andar que não era o de ninguém de forma específica. Carlos havia descoberto aquela máquina 5 anos antes e havia incorporado o desvio ao trajeto como uma pequena dignidade cotidiana. A secretária da sala de reunião o esperava na porta com uma expressão que ele conheceu de imediato, não pelo conteúdo, mas pela estrutura. Era a expressão de alguém que havia sido orientada a não falar e que, ao cumprir essa orientação, estava transmitindo mais informação do que qualquer palavra teria transmitido. A porta da sala estava semi-fechada, o que também não era comum àquela hora. Carlos olhou para a secretária. Ela desviou o olhar. Ele empurrou a porta. A sala de reunião do 22º andar era retangular, com divisórias de vidro em 2 lados que davam para a área aberta do escritório e para o corredor principal. A mesa era longa o suficiente para 14 pessoas. Havia um projetor no teto que estava desligado. O ar estava ligado num frio que não cabia naquela manhã de março,
já fria o suficiente do lado de fora. Rodrigo Fontes estava de pé na cabeceira. 38 anos, terno cinza, camisa branca sem gravata. A ausência da gravata calculada, o tipo de detalhe que quer dizer sou novo, sou diferente, sem precisar verbalizar. Tinha os braços cruzados com a postura de quem chegou a uma sala e resolveu não sentar, porque de pé se tem mais autoridade sobre os que estão sentados. O cabelo estava com gel, as maçãs do rosto altas, a mandíbula levemente projetada para a frente, como quem está prestes a falar e já se preparou para o efeito que quer causar. Ao redor da mesa, sentados, estavam 12 funcionários. Carlos os conhecia a todos pelo nome. Havia treinado cada um deles pessoalmente nos últimos 6 anos. Alguns desde o primeiro dia na empresa, alguns em momentos de crise, em que a empresa havia precisado de reposição rápida e ele havia assumido o processo de integração como se fosse natural, porque era natural para quem entende que uma equipe não se monta com organigramas, se monta com horas dentro do problema junto. Nenhum dos 12 levantou os olhos quando Carlos entrou. Isso, mais do que qualquer outra coisa, disse tudo. Patrícia Andrade estava sentada à direita de Rodrigo. 41 anos, cabelo escuro cortado na altura do queixo, terninho de alfaiataria que ela usava como uma segunda pele desde que havia comprado a empresa do fundador original 12 anos antes. Carlos a conhecia havia 9 anos. Havia sido contratado antes mesmo de ela entrar na sociedade. Havia acompanhado a transição. Havia sido a continuidade técnica que manteve o conhecimento operacional enquanto os proprietários mudavam. Patrícia conhecia o valor disso. Havia dito isso em reuniões. Havia colocado isso em e-mails. Naquela manhã, ela olhava para o projetor desligado. Rodrigo não cumprimentou Carlos quando ele entrou. Não fez o gesto protocolar que qualquer reunião com um profissional sênior normalmente incluiria. Um aceno, um bom dia, qualquer marcador mínimo de reconhecimento. Simplesmente esperou que Carlos estivesse dentro da sala. Esperou que a porta estivesse fechada e começou. A empresa precisa se modernizar, Rodrigo disse. O tom era o de uma apresentação. A voz calibrada de quem praticou o que vai dizer porque sabe que vai dizer na frente de audiência. Certos perfis não cabem mais no planejamento estratégico. Fez uma pausa. Era uma pausa construída, o tipo que existe para criar antecipação. Então apontou o dedo para Carlos. Você está demitido por incompetência crônica. Nunca entregou resultado nenhum que justificasse o salário. Você tem 30 minutos para esvaziar a mesa antes que o segurança venha buscá-lo. O silêncio que se instalou não era o silêncio do choque. Era o silêncio de 12 pessoas que ou sabiam o que ia acontecer ou decidiram naquele momento não existir. Carlos ficou de pé por um momento. Olhou para a xícara de café que ainda estava quente na própria mão. Depois olhou para Rodrigo com uma expressão que não era raiva nem humilhação. Era a expressão de alguém que está registrando uma informação e decidindo o que fazer com ela. Colocou a xícara sobre a mesa com cuidado. Com o mesmo cuidado de quem não quebra as coisas por acidente, mas também não as deixa cair para provar que pode segurar. Depois, virou-se em direção à porta e saiu em direção à própria sala sem pressa. A sala de Carlos ficava 3 portas abaixo da sala de reunião. Era um espaço de tamanho médio, sem janela direta para o exterior. A janela dava para um corredor interno, mas com uma organização que qualquer pessoa de bom senso reconheceria como a organização de alguém que trabalha de verdade. Não a decoração performática do escritório que quer parecer ocupado, mas o ambiente funcional de quem resolve problemas reais e sabe exatamente onde está cada coisa, porque cada coisa tem um motivo para estar onde está. Carlos abriu a gaveta inferior da escrivaninha e tirou uma caixa de papelão dobrada. A caixa havia sido trazida por ele naquela manhã. Isso não passou despercebido. Não naquele momento, não para quem estava prestando atenção. Mas naquela manhã, na sala de reunião,
Ninguém havia prestado atenção nisso. Uma caixa dobrada no bolso é um detalhe de quem antecipa uma mudança ou uma mudança de quem se preparou para o inevitável. Nos dois casos, o que a caixa revelava era que Carlos Henrique Mota havia chegado aquele dia com mais clareza sobre o que estava por vir do que qualquer um dos que haviam sido convocados para a reunião. Ele montou a caixa devagar. As dobras do papelão encaixadas com a precisão mecânica de quem fez isso antes, de quem faz tudo com a mesma atenção aos detalhes, independentemente do que seja. A primeira coisa que colocou dentro foi a régua. Era uma régua de madeira escura, grossa, não a régua transparente de plástico que se usa em mesa escolar, mas a régua de trabalho de um profissional de engenharia. Pesada, sólida, com as marcações em centímetros e milímetros gravadas na madeira e depois reforçadas à mão com tinta nanquim que havia escurecido com os anos. Nas bordas havia anotações, não as impressas de fábrica, mas as feitas por quem usa a régua para medir coisas que as réguas de fábrica não previram. Números, proporções, referências de escala que não estavam em nenhum manual. Carlos segurou a régua por um momento antes de colocá-la na caixa. Não era sentimentalismo. A verificação mecânica de quem checa se um instrumento está intacto antes de guardá-lo. A régua estava intacta. Ele a colocou na caixa. Depois vieram os outros itens. Uma pasta de projetos com a lombarda escrita à mão, um bloco de notas de capa dura, um porta-retratos com uma fotografia tirada anos antes, numa obra em que ele havia passado 3 semanas dormindo em galpão para resolver um problema de fundação que ninguém havia previsto no projeto original, uma caneta de tinta permanente que havia substituído outras 6 canetas do mesmo modelo desde que havia comprado a primeira numa papelaria do centro. A pasta de projetos foi a última coisa antes de ele ouvir Rodrigo entrar na sala. Carlos parou com a pasta na mão. Rodrigo estava na porta com os braços cruzados. A mesma postura de antes, a postura que havia ensaiado. Atrás dele, 2 ou 3 funcionários olhavam pelos vidros do corredor. Esse sistema de controle de obras que você fica mencionando, Rodrigo disse em voz alta o suficiente para ser ouvido pelos que olhavam do corredor. Precisa ser revisado do zero. Qualquer projeto com sua assinatura vai ser auditado, porque o padrão de entrega aqui sempre foi abaixo do aceitável. Você passou décadas nessa empresa sem deixar rastro de contribuição real. Carlos olhou para ele. Depois olhou para a pasta na própria mão. Você leu a metodologia de gestão modular? Ele perguntou. A voz era calma, completamente calma. Não a calma de quem está se controlando. A calma de quem não precisou se controlar porque a raiva não era a resposta certa para aquela pergunta. Rodrigo franziu o senho levemente. Não sei de que sistema você está falando. Carlos assentiu devagar. Uma vez, como quem confirma uma suspeita que já havia sido confirmada antes, mas que precisava de verificação direta para ser registrada como definitiva. Colocou a pasta na caixa, retirou a régua, verificou mais uma vez se não havia arranhões. Havia um vinco pequeno na borda, não da última meia hora, mas no momento anterior, alguma queda ou encosto descuidado em anos de uso. A régua estava como sempre havia estado. Ele a recolocou na caixa com cuidado. Ana Luísa Carvalho estava parada do lado de fora, no corredor, olhando para a cena pelos vidros. 33 anos, gerente de projetos, cabelo preso, uma caneta atrás da orelha que ela esquecia que estava lá e que virou marca registrada sem que ela percebesse. Havia aprendido o sistema de gestão modular pelas próprias mãos de Carlos. Não em treinamento formal, mas nas tardes em que ela havia chegado com um problema que não entendia, e ele havia aberto a metodologia na mesa e trabalhado junto até a solução ficar clara. Ela olhou para Carlos terminando de arrumar a caixa, depois olhou para a mesa e não levantou a cabeça. O corredor principal do 22º andar era amplo,
com piso de porcelanato claro e iluminação embutida no teto que deixava tudo visível. Não havia cantos escuros naquele corredor. Não havia espaço para que qualquer coisa acontecesse sem que pudesse ser visto. Era um corredor de empresa grande, com a transparência arquitetônica que as empresas grandes adotam, porque a transparência arquitetônica não é a mesma coisa que a transparência real. Carlos saiu da sala com a caixa nos braços. Rodrigo apareceu atrás dele com Marcos, o segurança de 29 anos. Alto, ombros largos, o crachá da empresa no peito, a expressão de quem foi colocado numa situação que não havia escolhido. Marcos era novo na empresa. Havia 6 meses no cargo. Não conhecia Carlos como os outros conheciam, mas havia ouvido o suficiente nas semanas anteriores para saber que aquela situação tinha camadas que o briefing que havia recebido não cobria. Rodrigo fez o anúncio em voz alta. Para os funcionários que circulavam na área aberta, para os que olhavam pelas divisórias de vidro, para a secretária que havia ficado parada perto da copa, para todos. Carlos Mota foi desligado por desempenho insuficiente e profissional questionável. Qualquer contato futuro dele com a equipe será tratado como assédio. Patrícia Andrade estava ao fundo do corredor. Havia saído da sala de reunião em algum momento e ficado ali, na distância que permite presença sem participação. Ela não disse nada. Marcos pediu. Carlos tirou o crachá do pescoço com um movimento único, sem hesitação, e colocou na mão do segurança. Marcos não agradeceu. A situação não era do tipo que se agradece. E então, Rodrigo fez algo que ninguém havia esperado. Pegou a caixa das mãos de Carlos. Não foi uma tomada violenta. Foi o gesto de quem tem autoridade e exerce essa autoridade da forma mais visível possível, porque a visibilidade é o ponto. Abriu a tampa da caixa e começou a revirar os itens com aquela negligência específica de quem está verificando, mas não se importa com o que vai encontrar. Porque o ato de verificar já diz o que precisava ser dito. O porta-retratos, a caneta, o bloco de capa dura, a pasta de projetos. Rodrigo não leu os títulos das pastas, não olhou as anotações do bloco, não reconheceu nada do que via porque não havia tempo, dentro daquela performance, para reconhecer alguma coisa. A performance exigia velocidade, não atenção. Então, chegou a régua de madeira, tirou-a da caixa, olhou por meio segundo, jogou de volta. A régua saiu voando da mão de Rodrigo na direção do chão, rodando no ar com aquela trajetória imprevisível dos objetos compridos quando são lançados sem cuidado. Carlos estendeu a mão, pegou a régua antes que tocasse o chão, segurou firme. Houve um momento de silêncio no corredor. Não o silêncio que Rodrigo havia criado com o anúncio, que era um silêncio de performance, mas um silêncio diferente. O silêncio de quem viu um gesto que não cabia no script. Carlos olhou para a régua. Verificou. Sem arranhão novo, sem dano. Guardou na caixa com o cuidado de quem repõe um instrumento no lugar correto. Pegou a caixa de volta das mãos de Rodrigo. Não tem nada da empresa aqui, ele disse em voz baixa. Tão baixa que só Marcos e Rodrigo ouviram de fato. O resto do corredor ouviu o tom, não as palavras. Tudo o que eu construí aqui já pertence à empresa de qualquer forma. Não havia raiva naquelas palavras. Havia algo mais difícil de suportar do que raiva. Havia precisão. A precisão de alguém que sabe exatamente o que está dizendo e sabe que quem está ouvindo vai demorar para entender, mas vai entender. Rodrigo não respondeu. Carlos se virou para o elevador. Seu Benedito estava no 22º andar. Havia subido. Não era parte da rotina dele subir. Sua posição era na portaria. Mas havia subido de qualquer forma, com aquela naturalidade de quem tem uma razão que não precisa ser explicada. Segurou as portas do elevador abertas com uma das mãos, enquanto Carlos entrava com a caixa nos braços. Os dois não disseram nada. As portas fecharam. O elevador começou a descer. Os números no painel foram diminuindo, 22, 18, 15, 10. E Benedito ficou de pé com as mãos cruzadas à frente,
olhando para o painel com aquela expressão quieta de quem está presente de uma forma que vai além da presença física. Quando as portas abriram no térreo, Carlos saiu primeiro. Benedito ficou parado por um segundo dentro do elevador vazio. Olhou para o andar indicado no painel. 22, o número piscando antes de limpar, e murmurou um nome para si mesmo. Um nome que ninguém mais naquele prédio havia pronunciado em anos. O nome de quem havia construído o que estava sendo desmontado ali em cima e de quem havia ensinado a Carlos que construir em silêncio é a única forma de construir que o tempo não desfaz. Depois saiu do elevador e voltou à portaria. Carlos saiu pelo portão de vidro da Fortalex com a caixa nos braços e a régua de madeira pousada no topo de tudo, visível, como se fosse a última coisa que havia colocado. A calçada estava úmida. O frio de Curitiba bateu de frente quando a porta giratória liberou o ar da rua. Ele caminhou na direção do ponto de ônibus sem apressar o passo. Não se virou para olhar o edifício. O que Carlos Henrique Mota havia construído dentro da construtora Fortalex ao longo de 9 anos não era do tipo de coisa que aparece em relatório de desempenho mensal. A metodologia de gestão modular havia nascido de uma crise. Era 2009 e a Fortalex havia assinado um contrato de construção de um complexo logístico no interior do Paraná que havia revelado, na segunda semana de obra, uma série de inconsistências no planejamento de fases que o projeto original não havia previsto. O problema não era de engenharia, era de controle. Havia 11 equipes diferentes operando em sequências que dependiam umas das outras sem que houvesse um sistema que fizesse essas dependências visíveis em tempo real. Quando um atraso acontecia numa equipe, as outras 9 não sabiam até que o atraso já havia se multiplicado. Carlos havia ficado na obra por 3 semanas. Havia dormido num galpão adaptado. Havia comido no refeitório com os operários. Havia passado as noites desenhando na régua de madeira, literalmente usando a régua como régua, traçando diagramas de fluxo numa folha de papel A1 que havia pedido ao encarregado do almoxarifado, até que um sistema emergiu do papel com a lógica de algo que havia sempre estado ali, mas precisava ser encontrado. O sistema era modular, porque tratava cada etapa de obra como um módulo com entradas, saídas e dependências declaradas. Cada módulo sabia o que precisava receber para começar e o que precisava entregar para permitir que o próximo começasse. Quando um módulo atrasava, o sistema recalculava automaticamente o impacto em cascata e sinalizava não apenas o atraso, mas o conjunto de decisões que podia minimizá-lo. Parecia simples descrito assim. Não havia sido simples construir. Carlos havia levado 8 meses para tirar o sistema do papel e colocá-lo em funcionamento dentro da Fortalex. Havia trabalhado com o setor de TI para digitalizar a estrutura. Havia treinado os gerentes de campo. Havia criado o manual que ninguém pediu porque ninguém havia pedido o sistema. Ele havia entendido que era necessário e havia feito. Não havia apresentado em reunião de diretoria antes de fazer. Havia feito. Havia demonstrado que funcionava. E então havia apresentado os números. A redução de custos operacionais em 34% nos 5 anos seguintes não havia acontecido por mágica. Havia acontecido porque um sistema que ninguém havia pedido havia funcionado de forma sistemática e silenciosa, enquanto outros assuntos ocupavam as reuniões de diretoria. Em 2010, Carlos havia registrado a metodologia como propriedade intelectual, não pelo impulso de quem desconfia de onde trabalha, mas pela recomendação de um advogado amigo que havia lido o material e dito, com aquela objetividade de quem conhece a lei, que aquilo era uma contribuição original suficientemente estruturada para ter proteção formal. O registro estava feito em nome de Carlos Henrique Mota desde setembro de 2010. A Fortalex era licenciada não exclusiva, sem contrapartida financeira prevista, porque Carlos havia sido generoso.
Ou talvez, como ele havia dito mais tarde, porque sabia que o valor do que havia construído só ficaria visível quando o tempo fizesse o trabalho. Rodrigo Fontes havia chegado à Fortalex 3 anos depois do registro e nunca havia lido o contrato de licença. O escritório que Carlos montou depois da demissão foi pequeno no começo. Uma sala de trabalho alugada num coworking no bairro Água Verde, com mesa suficiente para 2 computadores e uma impressora, uma prateleira de metal com as pastas organizadas pelo mesmo sistema de toda a vida, e a régua de madeira apoiada na borda da mesa como se fosse uma peça de decoração que não era decoração. Havia levado 6 meses para encontrar o primeiro cliente fora da Fortalex. Não porque o produto fosse difícil de apresentar, era fácil de apresentar, era prático e o retorno era mensurável, mas porque o mercado de construção civil tem a desconfiança específica de quem construiu coisas do zero e não confia facilmente em quem chega de fora, dizendo que tem um sistema melhor. O segundo cliente havia chegado pelo boca a boca do primeiro. O terceiro havia chegado antes que o segundo fechasse o contrato, porque o setor era menor do que parecia e as referências viajavam rápido entre diretores de obra. Em 12 meses, a Mota Sistemas tinha 4 clientes. Em 18, tinha 7. Em 2 anos, havia licenciado a metodologia para 11 construtoras e estava desenvolvendo com uma empresa de software de Florianópolis a versão digital do sistema. Não apenas o manual, mas uma plataforma que implementava a lógica modular de forma automatizada, com interface para os gerentes de campo e dashboard para a diretoria. O software havia sido lançado no 19º mês após a demissão. Havia sido recebido pelo mercado com o tipo de atenção que os produtos recebem quando chegam no momento exato em que o mercado estava procurando por eles, sem saber o nome do que estava procurando. A patente havia sido licenciada para o software. O software havia se tornado referência nacional. E o nome Mota Sistemas havia chegado pela acumulação silenciosa de credibilidade que não se compra em campanha, mas que se constrói em resultado, ao conhecimento do Conselho Internacional da Construtora Europeia, que havia adquirido uma participação majoritária na Fortalex 2 anos após a demissão de Carlos. Ana Luísa Carvalho abriu o e-mail numa tarde de outubro. Havia chegado cedo naquele dia. Chegava cedo com frequência, hábito que havia desenvolvido depois que havia assumido a gerência de projetos, numa posição que exigia mais do que o horário sugeria. O escritório estava quase vazio às 8 da manhã, com apenas o som do ar-condicionado e o barulho distante dos elevadores. O assunto do e-mail era parceria estratégica, confirmação de seleção, Mota Sistemas, auditoria e licenciamento base técnica. Ana Luísa leu a primeira linha. Depois leu de novo. Depois ficou olhando para a tela por um tempo que não conseguiria mensurar se alguém perguntasse depois. A metodologia de gestão modular que Carlos havia desenvolvido, o sistema que Rodrigo havia dito não conhecer, o sistema que havia sido incorporado silenciosamente à base técnica de 16 contratos ativos sem registro formal de origem, era a base sobre a qual o Conselho Internacional havia selecionado a Mota Sistemas como parceiro estratégico para auditar e licenciar toda a operação técnica brasileira da empresa. O maior contrato de consultoria que a Fortalex havia assinado em sua história, decidido diretamente pelo Conselho Internacional, sem consultar Rodrigo Fontes, sem consultar Patrícia Andrade. Na assinatura do e-mail, o cargo e o nome do consultor-chefe selecionado, Carlos Henrique Mota, fundador, Mota Sistemas. Ana Luísa ficou sentada por um longo tempo. Viu uma coisa que ela havia feito naquele corredor do 22º andar 3 anos antes, quando Carlos estava saindo com a caixa nos braços e Rodrigo estava anunciando para todos que ouvissem. Ela havia ficado parada, havia olhado para a mesa. Não havia dito nada,
Não havia feito nada. Não porque não soubesse que estava errado. Havia sabido com precisão. A precisão de quem aprendeu um sistema pelas mãos de quem o construiu e que, portanto, sabia melhor do que ninguém o que estava sendo descartado. Mas havia ficado quieta de qualquer forma. Havia pensado no cargo, no salário, no projeto que estava conduzindo, na avaliação de desempenho que estava vencendo em 2 meses. Havia pensado em tudo isso e havia escolhido a mesa. Aquele e-mail ficava sobre a mesa agora como uma pergunta que não precisava ser formulada em palavras. Ela encaminhou o e-mail para Rodrigo e ficou olhando para a tela do computador até ouvir o elevador abrir no fim do corredor. A reunião de abertura do contrato foi marcada para uma quinta-feira. A delegação da Mota Sistemas chegaria às 10 da manhã, subiria ao 22º andar e a reunião aconteceria na mesma sala retangular, com as mesmas divisórias de vidro e a mesma mesa longa. O mesmo espaço onde Carlos havia sido demitido havia 3 anos, 2 meses e 11 dias. Ninguém na Fortalex havia calculado esse intervalo. Quem o havia calculado, calculou sem que precisasse de papel. Seu Benedito havia se aposentado 2 anos antes, após completar 18 anos na portaria da Fortalex. 18 anos daquela porta de vidro giratória, do mesmo piso de granito, do mesmo balcão. Havia saído numa tarde de setembro com uma festa pequena feita pelos funcionários, um bolo de brigadeiro, um porta-retrato de prata com uma foto do grupo, e o mesmo sorriso quieto de sempre, que não precisava ser maior para dizer o que dizia. Carlos havia ligado para ele 2 meses após a aposentadoria. Havia sido uma conversa curta. Carlos havia explicado o que estava construindo, havia dito que precisava de alguém de confiança para supervisionar o acesso no novo escritório. Não segurança, supervisor de acesso, que é uma coisa diferente, porque a diferença está no que a função compreende. E havia perguntado se Benedito topava. Benedito havia topado antes de Carlos terminar a frase. Naquela manhã de outubro, Benedito estava na recepção da Mota Sistemas, quando a delegação se organizou para sair ao endereço da Fortalex. Estava de farda nova, azul marinho como sempre, passada a ferro como sempre. Havia ficado parado no corredor, enquanto Carlos conferia os documentos de apresentação com os 2 assessores. "Vamos, seu Benedito", Carlos disse, sem cerimônia. Benedito colocou o boné, ajustou na cabeça com aquele gesto preciso de quem usa boné desde sempre, e foi. O táxi parou na frente do edifício da Fortalex às 9h48. Carlos saiu primeiro, com a pasta de documentos debaixo do braço. Os 2 assessores saíram depois. Benedito saiu por último, ajustando o boné na luz da manhã curitibana. Um dia de outubro, com o sol aparecendo entre nuvens rápidas. Um daqueles dias que a cidade tem entre os frios, como uma concessão temporária antes de voltar ao padrão. Carlos ficou parado na calçada por 1 segundo, olhou para o edifício, para a fachada que havia entrado e saído centenas de vezes, que havia atravessado de manhã com café e de noite sem, que havia associado durante anos com o trabalho que gostava de fazer e que depois havia associado com uma manhã de março e uma caixa de papelão e a régua de madeira voando da mão de um homem que não sabia o que estava segurando. Depois, entrou pela porta giratória. A portaria estava com um porteiro novo. Jovem, uniforme ajustado, o crachá reto. Ele olhou para Carlos com a atenção profissional de quem precisa verificar os documentos de visitante. Carlos apresentou o documento. O porteiro registrou. Liberou. Benedito passou pelo balcão sem parar, com o passo natural de quem conhece o caminho, e foi ao elevador. O porteiro novo olhou para ele por 1 segundo. Havia algo familiar na postura daquele homem mais velho, na forma como navegava o espaço sem precisar orientar. Mas não disse nada. O elevador subiu. 22. Rodrigo Fontes estava de pé na cabeceira da sala de reunião quando Carlos entrou. A mesma sala, a mesma mesa longa,
as mesmas divisórias de vidro para o corredor e para a área aberta, onde alguns funcionários já estavam olhando. O ar-condicionado estava ligado num frio desnecessário, o que Carlos registrou como informação. Havia algo nos detalhes climáticos de uma sala que revelava o estado emocional de quem tinha chegado antes. Rodrigo havia envelhecido de uma forma que 3 anos não explicam completamente. Havia algo na postura, os ombros ligeiramente mais baixos, a mandíbula um pouco menos projetada, que não era da idade, mas de alguma coisa que havia acontecido naquele tempo. As demissões que ele havia conduzido depois de Carlos haviam tido consequências. 2 processos trabalhistas. Um deles ainda em um projeto que havia atrasado 2 semestres por falhas de gestão. Uma auditoria interna que havia revelado que o sistema de controle de obras estava operando abaixo da eficiência do período anterior a Rodrigo. Ele ficou imóvel quando reconheceu Carlos. Foram alguns segundos, não muitos, mas suficientes para que o imóvel fosse visível para todos na sala. Depois tentou construir uma expressão de compostura e começou a falar. Carlos não o cumprimentou Ana Luísa. Ela estava no canto da sala, de pé, com uma pasta na mão e a caneta atrás da orelha. Quando Carlos entrou e virou na direção dela, a expressão que ela tinha era a expressão de quem passou 3 anos esperando por um momento e descobriu, quando o momento chegou, que não havia ensaiado o que sentia. Carlos disse o nome dela com a naturalidade de uma pessoa que cumprimenta outra pessoa que conhece. Ela respondeu com o nome dele. A voz saiu firme, mas havia algo embaixo da firmeza que quem prestasse atenção conseguiria identificar. Depois Carlos olhou para o grupo todo, os representantes do Conselho Europeu, os assessores da Mota Sistemas, os funcionários da Fortalex que haviam sido convocados para a reunião de abertura, e disse que era bom estar de volta. Ninguém respondeu imediatamente. Havia na frase uma ambiguidade que cada pessoa presente decodificou de forma diferente, e cada decodificação era à sua maneira. Rodrigo tentou construir uma frase sobre mudanças positivas no setor. Chegou até: o mercado tem mostrado uma evolução interessante em termos de... Antes que o representante do Conselho Europeu o interrompesse. O representante tinha um sotaque que misturava português com uma entonação que delatava anos em países diferentes. Era um homem de uns 50 anos, terno discreto, óculos sem armação, o tipo de profissional que comunica competência não pelo que diz, mas pela forma como escuta antes de falar. Havia uma pasta aberta na frente dele. Vou apresentar formalmente o currículo do consultor-chefe, ele disse. Abriu a pasta, leu. Fundador da Mota Sistemas, criador da metodologia de gestão modular, sistema modular de controle de obras, detentor da patente registrada em setembro de 2010, licenciador da metodologia para 11 construtoras no território nacional, co-criador do software de gerenciamento de obras que havia se tornado referência no setor, mesmo sistema que havia gerado a redução de 34% nos custos operacionais da construtora Fortalex entre 2009 e 2014. O representante levantou os olhos da pasta. Registrado em nome de Carlos Henrique Mota desde 2010, com a Fortalex como licenciada não exclusiva, sem contrapartida financeira, devida à época do registro. O silêncio instalou-se. Não foi o silêncio que se pede. Foi o silêncio que acontece quando uma informação ocupa todo o espaço disponível no ambiente e não deixa lugar para mais nada. Rodrigo olhou para Patrícia. Patrícia olhou para a mesa. Ana Luísa olhou para Carlos. Carlos abriu a pasta que havia trazido. Tirou a régua de madeira. Colocou-a sobre a mesa de forma horizontal, o comprimento da régua traçando uma linha imaginária sobre a superfície, com aquele gesto preciso de quem traça uma linha porque a linha precisa existir antes que qualquer medição comece. Podemos começar, ele disse. A auditoria levou 6 semanas.
A equipe da Mota Sistemas trabalhou no 22º andar, com acesso aos arquivos técnicos, aos contratos ativos, ao histórico de obras dos últimos 8 anos. Era um trabalho meticuloso, do tipo que não se faz rápido, porque rápido produz erro, e o ponto era não errar. O que a auditoria revelou não era surpresa para quem havia construído o sistema e sabia como ele havia sido incorporado à operação da empresa. 16 contratos ativos haviam incorporado a metodologia modular na base técnica, nos cronogramas, nos relatórios de fase, nas análises de risco, no template de comunicação entre equipes. A incorporação havia acontecido naturalmente, porque o sistema funcionava e as equipes que haviam aprendido com Carlos continuavam aplicando o que sabiam. Não havia sido uma decisão de apropriação consciente. Havia sido o movimento orgânico de quem usa o que funciona sem parar para verificar a origem. Mas a origem existia. A patente existia. E a matemática de 16 contratos com metodologia patenteada, sem registro de origem e sem pagamento de royalties. Era uma matemática que não precisava de interpretação. A negociação foi conduzida com aquela seriedade fria dos processos em que todas as partes sabem que os números não têm ambiguidade e que discutir os números é diferente de discutir o que os números representam. Patrícia Andrade assumiu pessoalmente a condução do lado da Fortalex, não porque era sua responsabilidade técnica, mas porque era sua responsabilidade moral, e ela havia passado 3 anos sabendo disso, sem conseguir fazer o que a responsabilidade moral exigia. Numa tarde, ao fim de uma sessão de negociação, ela pediu para conversar com Carlos. Saíram pela porta lateral da sala de reunião e ficaram num corredor menor, com a luz natural de uma janela ao fundo e o barulho abafado do ar-condicionado. Patrícia ficou olhando para Carlos por um momento antes de falar. "Por que você não processou antes?" Ela disse, por fim. "Você tinha patente desde 2010, tinha direito desde o primeiro dia que o sistema foi incorporado sem registro." Carlos ficou quieto por um momento. "Porque processar antes era o caminho errado", ele disse. Não havia defesa na voz, não havia julgamento. Havia apenas a explicação direta de alguém que havia chegado a uma conclusão através de raciocínio, não de raiva. Processar antes era provar que eu tinha razão. Eu sabia que tinha razão desde o começo. O que eu queria provar era que o que eu havia construído tinha e valor real só fica visível quando em escala, quando gera resultado suficiente para que o mercado valide o que uma sala de reunião negou. Patrícia ficou ouvindo. "Se eu tivesse processado 3 anos atrás", Carlos continuou, "seria uma disputa entre um ex-funcionário com patente e uma construtora com advogados. O sistema seria paralisado durante o processo. O mercado nunca saberia o que ele faz. E no final, eu teria ganho o que a lei me devia, mas perdido o que o tempo me daria." Fez uma pausa. "Eu escolhi o que o tempo me daria." O silêncio que se seguiu tinha a qualidade específica dos silêncios que acontecem quando alguém diz algo que a outra pessoa já sabia, mas não havia formulado. Patrícia assentiu uma vez. Não disse que estava arrependida. Havia arrependimento, mas ela sabia que nomear arrependimento naquele contexto era uma forma de pedir absolvição que não havia sido oferecida nem pedida. Havia algo mais honesto em ficar com o peso do que tinha feito sem tentar aliviar esse peso na conversa com quem havia suportado as consequências. "O acordo vai ser assinado", ela disse. Era informação, não concessão. "Eu sei", Carlos disse. O acordo foi assinado por Patrícia pessoalmente, numa tarde de novembro, numa cerimônia pequena que não foi chamada de cerimônia, porque nenhuma das partes tinha interesse em formalizar mais do que o documento exigia. Via representantes dos 2 lados, o representante do Conselho Europeu, um cartório de notas. Carlos assinou o último, com a caneta de tinta permanente que havia tirado da caixa de papelão naquele dia de março, guardado no bolso do paletó e nunca trocado.
Não por superstição, mas porque era uma caneta boa e não havia motivo para trocar o que funciona. 2 dias depois de assinado o acordo, Rodrigo Fontes pediu demissão da diretoria executiva da Fortalex. Enviou um e-mail a Patrícia às 6 da manhã de uma sexta-feira com o pedido redigido em 4 linhas diretas, sem contextualização. Patrícia respondeu em 3 palavras: recebido, aceito, obrigada, e encaminhou o e-mail para a RH antes das 7. Ninguém na empresa ficou surpreso. Havia poucos momentos nos 3 anos de gestão de Rodrigo que haviam gerado resultados que justificassem a permanência. Havia muitos que haviam gerado o contrário. Ana Luísa Carvalho recebeu a promoção por e-mail no mesmo dia. Gerente sênior, responsável pela integração do sistema modular de controle de obras como base técnica oficial de todos os contratos da Fortalex. O e-mail havia sido enviado por Patrícia, não pelo RH, o que dizia algo sobre quem havia tomado a decisão e com que nível de convicção. Naquela tarde, Ana Luísa escreveu uma mensagem para Carlos. Não havia modelo para aquela mensagem. Ela havia tentado 3 versões antes de desistir de construir e simplesmente escrever o que era verdadeiro. A mensagem dizia que ela havia se envergonhado naquele dia no corredor, que havia ficado quieta quando não devia, que não havia esquecido, que havia carregado aquilo e que agora, com o que havia acontecido, queria que ele soubesse. Carlos leu a mensagem numa tarde no escritório da Mota Sistemas, com a régua de madeira na borda da mesa como sempre. Ficou um momento antes de responder. A resposta era curta. Dizia que ele sabia, que havia sabido naquele dia, naquele corredor, que por isso havia pedido ao Conselho Europeu que ela ficasse na equipe de integração. Não como favor, como a escolha certa para o trabalho. Ana Luísa ficou olhando para a resposta por um longo tempo. Havia uma forma de perdão que não usa esse nome, que não precisa usar esse nome porque vai além do que o nome consegue cobrir. É o tipo de perdão que não absolve o que foi feito, mas reconhece o que a pessoa é, apesar do que fez, e confia nessa pessoa com algo que importa. É mais exigente do que o perdão comum e mais real. A celebração foi numa quarta-feira de novembro, à noite. Carlos havia dito para os assessores que era para ser simples. Não havia querido reserva em restaurante, não havia querido coquetel, não havia querido discurso. Havia um boteco no centro de Curitiba que ficava a 2 quarteirões do endereço, onde havia sido a primeira sala de coworking que havia alugado, logo depois da demissão. Frequentara aquele boteco mais vezes do que conseguia contar. No começo, por economia, depois por hábito, depois por afeto. O dono conhecia o nome dele. Havia guardado uma mesa ao fundo quando Carlos ligou, sem mais detalhes do que, para um grupo pequeno, quinta à noite. Mesa ao fundo, 6 cadeiras. O barulho do lugar servindo de contexto sem ser protagonista. Havia 7 pessoas. Carlos, os 2 assessores, uma engenheira que havia sido a primeira cliente externa da Mota Sistemas e que se havia tornado parceira ao longo dos anos, o responsável de tecnologia que havia cocriado o software, e seu Benedito. A régua de madeira estava encostada na parede ao lado da mesa, não sobre a mesa, ao lado, como se precisasse de um lugar, mas não precisasse de atenção. Carlos pediu chopp para todos. Não fez discurso. Ficou olhando para as pessoas ao redor da mesa por um momento, com aquela expressão quieta de quem tem muito a dizer e escolhe o silêncio, porque o silêncio, naquele caso, diz mais. Levantou o copo. Os outros levantaram, beberam. Benedito colocou o copo sobre a mesa devagar e olhou para a régua encostada na parede. Ficou olhando por um momento com aquela atenção específica de quem está vendo um objeto, mas pensando em algo que o objeto representa. Seu Carlos, ele disse sem tirar os olhos da régua. Pode falar, Benedito. Aquele dia no elevador. Uma pausa. Eu soube na hora que ia ficar tudo bem. Não sabia como, só sabia. Carlos olhou para ele. Como você soube?
Benedito virou para ele. Havia um sorriso pequeno no rosto, não o sorriso largo das celebrações, mas o sorriso específico de quem está pensando em algo que viu e que confirmou o que já sabia. Porque quando as portas fecharam e você ficou sozinho no elevador, você foi direto olhar para a régua. Parou um segundo, não para a caixa toda, só para a régua. E aí eu pensei, esse homem sabe o que é importante. E quem sabe o que é importante não fica parado. Carlos ficou olhando para Benedito por um momento, depois olhou para a régua encostada na parede. Depois voltou para o shopping. A mesa ficou num silêncio que não precisava ser preenchido. O silêncio das pessoas que já disseram o que precisava ser dito e agora estão simplesmente juntas, que é às vezes a coisa mais difícil de construir e a mais valiosa quando existe. Do lado de fora, Curitiba continuava com o seu frio de novembro, com as calçadas que ficam mais escuras sem chuva, com os elevadores subindo e descendo em prédios onde histórias que ninguém conhece ainda estão sendo escritas e numa mesa ao fundo de um boteco no centro, ao lado de uma régua de madeira encostada na parede, um homem de 56 anos terminava o shopping com a serenidade de quem chegou onde precisava chegar, não porque o caminho havia sido fácil, mas porque nunca havia duvidado que o caminho existia. O que se constrói em silêncio não pode ser tirado por quem faz barulho. O barulho passa. O silêncio do trabalho verdadeiro permanece. E quando o tempo faz o que só o tempo pode fazer, quando coloca cada coisa no lugar que cada coisa merece, não é preciso gritar para ser ouvido. É preciso apenas estar presente, com a régua na mão, pronto para traçar a próxima linha.